Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Muito boa tarde, abençoados. Domingo positivo. Em meu esse vento ao contrário, essas diversidades, mas Deus diz para você, tem de bom ânimo, porque sou eu que estou contigo, trazendo de castaba da raçobra de cai. A travessia. Você vai atravessar porque o contrário de não sabemos que sim. Sim sobre a sua vida, Deus traz a palavra dele no seu coração. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Glórias a Deus. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Já te peço, vai deixando o teu like, se inscreve no canal. Glórias a Deus com teu amém. Aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 45, Jesus anda sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler, fazer leitura da palavra do Senhor. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betesda, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento era muito ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar e queria passar ali adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fizemos leitura da palavra do Senhor, aleluia. Aqui uma leitura bem conhecida, louvado seja o nome do Senhor. Jesus anda sobre o mar, glórias a Deus neste milagre, louvado seja o nome do Senhor. Notório que Jesus operou, glórias a Deus, diante dos discípulos, e está operando de castaba da raçobra sobre a sua vida nesta tarde. Creia somente e tome posse para esse início de semana. Deus diz para você: não temas, de castaba da raçobra de cai. Tem de bom ânimo, porque eu sou eu e eu estou contigo. E eu cheguei para resolver. Eu cheguei de castaba da raçobra para você atravessar de castaba da raçobra sobre esse fantasma, sobre essas diversidades de cantama na raçobra, de cantama na raia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou. Deus diz para você: eu sou na sua vida, que cesso todo o vento, o contrário. Glórias a Deus, toda tempestade. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui os discípulos, quando viu Jesus andando sobre o mar, a Bíblia vai dizer aqui que eles gritaram. Louvado seja o nome do Senhor, pensando que era um fantasma. Os próprios discípulos de castaba da raçobra, de cantama na raia, que clamavam por Jesus, que andavam ali com Jesus, que oravam com Jesus, os próprios discípulos gritaram quando viram ele sobre o mar, não acreditaram, pensavam que era um fantasma, mas Deus disse para você: não é fantasma, eu vou fazer este milagre na sua vida, e sou eu, o grande eu sou na sua vida, Jesus de Nazaré, que chegou acalmando essa tempestade, glórias a Deus, tirando todos os gritos de castaba da raçobra, de cantama na raia, cessando este mar para você atravessar e louvar e agradecer com o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chega com socorro nesta tarde, para esse início de semana. Neste domingo, Deus cessa de castaba da raçô todos os gritos. Louvado seja o nome do Senhor. Todo fantasma, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele quem está no seu barco, Ele quem está remando o seu barco, a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, a sua família, o seu trabalho, este ambiente, essa habitação, este barco pertence a Jesus de Nazaré, ou de castaba da raçobra, de cantama na raia. E Deus disse para você: louvado seja o nome do Senhor, tem de bom ânimo, se anime, comece a se animar. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu cheguei dentro desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Eu cheguei cessando essa tempestade. Irmãos, é uma palavra bem conhecida, sabemos bem, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus operou esse grande milagre, depois dele ter operado a primeira multiplicação de pão, mas os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 30, a gente leu 45, no versículo 30 vai dizer que Jesus fez um grande milagre, ele
multiplicou, glórias a Deus, cesta de pães e peixe, louvado seja o nome do Senhor, para os discípulos que estavam ali com fome, viram essa grande multiplicação, mas ainda quando viram Jesus andar sobre o mar, não acreditaram que era ele, louvado seja o nome do Senhor, acharam que era um fantasma, louvado seja Deus, mas a Bíblia vai relatar lá na frente, glórias a Deus, que só um discípulo, louvado seja o nome do Senhor, chamado Pedro, glórias a Deus, teve a coragem de cantar manarrassubra, de andar sobre o mar com Jesus. Você, esse discípulo nesta tarde, a qual Deus, louvado seja o nome do Senhor, te chama para andar sobre o mar, glórias a Deus, para passar sobre essa tempestade de casta manarrassubra. Você, este discípulo que Deus escolheu para passar junto, aleluia, com ele, louvado seja o Senhor, segurar nas mãos de Jesus com toda a sua fé, com toda a sua gratidão, com todo o seu clamor, com todo o seu grito, glórias a Deus, Jesus te chama para atravessar este mar, assim como Pedro foi ousado e foi, e você não vai olhar para trás, você vai olhar para frente, para Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Pedro olhou para trás, louvado seja o nome do Senhor, Pedro olhou e quis se afundar, louvado seja o nome do Senhor, você não vai, aleluia, você não vai se afundar, porque Jesus chegou segurando nas tuas mãos, você não vai voltar para trás, você não vai olhar para trás, porque Jesus chega primeiro na sua vida nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, na vida dos seus, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, neste casamento, neste trabalho, neste ambiente, Deus chegou primeiro, segurando, de cantar manarrassubra de cai, e toda a tempestade cessou, creia somente, tome posse, vamos orar com teu amém, louvado seja Deus, Deus chegou primeiro, Jesus chegou primeiro, meu, essa tempestade, você atravessou, glórias a Deus, tome posse dessa palavra, vamos orar e agradecer, Deus grande, Deus poderoso, majestoso, és tu, Senhor da glória, que chegou primeiro, de castabadahassubra, de cantamanarraia, chegou primeiro segurando nas mãos dessa pessoa, meu Pai, atravessando com ela este mar, louvado seja o nome do Senhor, fazendo ela passar, fazendo ela ter bom ânimo, ter coragem, se levantar, se erguer, em meio a essas montanhas, essas barreiras, este mar, o Senhor coloca por terra, o Senhor despedaça todo o arco, toda a lança, toda a flecha perniciosa, todo olho grande, toda a inveja, todo grito, com todo o vento contrário, toda a palavra contrária, o Senhor despedaça por terra, dando força a ela, coragem, para esse início de semana, ela já venceu essa tempestade. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor chegou com positivo, o Senhor chegou com toda a positividade, segurando as mãos dela, louvado seja o nome do Senhor, tirando todo o fantasma, toda a inveja, todo olho grande, despedaçando toda a doença que está alojada, o Senhor está queimando por terra, o Senhor está lavando com as águas cristalina, com a fonte de algas vivas que é o Senhor na vida dela, na família, nos filhos, nos projetos, no casamento, o Senhor está lavando com as águas cristalinas, o manancial da fonte de alga viva que é o Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Jesus chegou primeiro segurando nas tuas mãos, não temas, tem bom ânimo, se levanta, tem coragem, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, visita os hospitais, visita os presídios, entra com cura, entra com libertação, entra Jesus com salvação, aleluia, cessando toda essa tempestade, glórias a Deus, tirando todo o grito, toda a dor, oh Jesus, chega ali, meu Pai, chega ali, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, fazendo um grande milagre, chega nos presídios, meu Pai, libertando, restaurando, curando, glórias a Deus, trazendo, meu Pai, a libertação, a restauração, glórias a Deus, cessando toda a tempestade, louvado seja o nome do Senhor, todo o vento contrário neste lugar, nessa prisão, entra com restauração, entra com liberdade, meu Pai, glórias a Deus, assim te pedimos, Senhor, te agradecemos, santo, santo é o teu nome, Jesus, o Senhor não é fantasma na vida dela, o Senhor é o grande, glórias a Deus, grande da Galileia que faz milagre, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor é um manancial de fonte de águas vivas, em ti, glórias a Deus, te regoziemos, louvado seja o nome do Senhor, em ti te agradecemos, louvado seja Deus por este sim, glórias a Deus, não por este vento contrário que já caiu por terra sobre a vida desta pessoa. Oh, meu Deus, que ela venha dar legalidade nessa palavra, que ela venha dar positividade nessa palavra. Glórias a Deus com teu amém, Jesus, porque o Senhor chegou primeiro, meu Pai, na vida dela, segurando para ela não se afundar na depressão, aleluia, segurando nas mãos dela, para ela não olhar para trás, não ir para o mundão, mas para ela te agradecer. Glórias a Deus, com o hino da vitória, louvado seja o nome do Senhor,
atravessando neste início de semana, neste domingo abençoado, o Senhor chegou primeiro. O Senhor não perde na sua vida, nem na sua família, nem nos seus filhos, nem na vida dos seus. O Senhor chega com livramento, com proteção divina. O Senhor chegando, aleluia, para você entoar o hino da vitória. O Senhor tira toda a pedra de tropeço, todo fantasma. Dentro desta palavra, o Senhor tira todo o grito, toda a dor, todo medo, toda depressão. O Senhor faz cair por terra. O Senhor despedaça todo o mal. Glórias a Deus, todo o vento contrário. Só para te dar o sim da positividade, glórias a Deus, cessando, queimando, despedaçando todo o vento contrário, glórias a Deus, para esse início de semana, coragem, anda sobre o mar, anda sobre os caminhos, porque Deus te guia passo a passo, de castabada sobre decai, Ele te guia passo a passo para você seguir em frente, louvado seja o nome do Senhor, e não olhar para trás, não temas, tem bom ânimo, eu sou contigo, assim diz o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fonte de águas vivas na sua vida nesta tarde. Glórias a Deus. Dê legalidade dessa palavra com o teu amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse, porque Ele chegou cessando toda a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Todo grito, toda dor, toda enfermidade, Ele cessa e limpa com as fontes de águas vivas e fazendo você atravessar esse mar que está sufocando, que está, glórias a Deus, te acabando, que está, glórias a Deus, lhe travando. Ele faz você andar. Levanta-te e anda. Assim como Ele disse com aquele, louvado seja Deus, paralítico. Levanta e anda sobre o mar, porque eu estou contigo. Tem bom ânimo, eu estou segurando na tua mão. Vamos atravessar essa semana toda. Glórias a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e na paz do Senhor Jesus. Amém.